Segundo o levantamento realizado pela concessionária de energia elétrica, cerca de 100 mil pessoas já ficaram sem energia elétrica em Mato Grosso devido a acidentes de trânsito. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Nayana Bricá. Vamos ver. Pois é, Haroldo, vamos entender melhor qual é a relação de acidentes de trânsito com a falta de energia aqui em Mato Grosso. O Anderson Rodrigues, que é gerente de operações da Energisa, que é concessionária de energia aqui do nosso estado, vai explicar para a gente. Anderson, em média, quantas pessoas ficaram sem energia nos últimos meses em decorrência de acidentes de trânsito? Explica para a gente, por favor. De janeiro a abril, a gente teve mais de 100 mil pessoas que foram impactadas, né, no seu fornecimento devido a esses acidentes, né, veiculares contra os postes, no que a gente chama de abarroamento de postes. E isso acaba tendo um custo, né, para toda a sociedade e também para os condutores que acabam gerando, né, esse transtorno. Mas basicamente foram isso, mais de 100 mil pessoas que tiveram seu fornecimento interrompido. E a gente já teve quase 300 postes abarroados também nesse período. Nessas situações, a pessoa que causa o acidente, ela precisa custear? Como é feito isso? Perfeito. Todo caso, né, de poste abarroado, né, o acidente veicular, a Energisa vai ao local, né, faz uma avaliação, faz todo o projeto, faz a análise do custo e envia para o condutor responsável que causou o dano, né, e aí ele vai ter que custear sim aquela situação lá, porque, né, o consumidor não pode assumir os custos devido ao acidente veicular com um terceiro. E em casos de acidente, né, quando a pessoa talvez bate em algum poste, esse poste cai, ou alguns fios, qual é a orientação, até para não acontecer algo mais grave ainda? Então, a orientação é sempre nunca se aproximar, né, do veículo ou do condutor que pode estar partido e deixar para que os órgãos responsáveis possam agir, né, seja a Energisa ou seja o órgão, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar que chegue primeiro, o próprio SAMU. Então, a recomendação aconteceu um poste abarroado, né, os fios estão, por exemplo, no chão, nunca se aproximar e, se estiver dentro do veículo, com aqueles fios também rompidos, ficar dentro do veículo e acionar a Energisa, o Corpo de Bombeiros, quem poderia, por exemplo, chegar primeiro para atender o caso. Nunca sair do veículo e muito menos tocar nas partes metálicas do veículo, porque isso pode causar algum tipo de acidente. Você trouxe aí pra gente mais de 100 mil pessoas, né, sem energia, quase 300 postes. A incidência maior é aqui na capital, região metropolitana, ou isso acontece também no interior do estado? Então, acaba sendo pulverizado, né? Então não tem uma regra muito específica para ser mais aqui ou no interior, mas quando a gente fala do interior como um todo, a região norte ela acaba sendo a mais afetada, né? Vamos dizer assim, com esses acidentes. E, óbvio, na região metropolitana, porque a gente tem um volume maior de veículos e dos próprios postes, né? Então, o risco ele acaba sendo maior. Então, essas duas regiões são as que mais a gente tem registros hoje em dia, nos 4 primeiros meses do ano. E é importante a gente trazer essa informação até como uma forma de orientação para a população, para os motoristas, para os condutores, porque a gente está no mês de maio, onde é realizada a campanha Maio Amarelo. Perfeito. A Energisa ela tem feito, né, desde o começo do mês, algumas ações, por exemplo, na própria comunidade, com os nossos consumidores, para conscientização da direção defensiva no trânsito. Então, porque isso ajuda, né, ajuda a prevenir, no caso, esse tipo de acidente, que normalmente tem ocorrido, inclusive, por a incidência do álcool atrelado à direção veicular. Então, as campanhas, né, ela vem ajudar isso, o próprio governo, né, ele acaba fazendo essas campanhas. E o Maio Amarelo, né, que é justamente o mês de prevenção aos acidentes veiculares, ele tem contribuído, a gente tem até tido uma redução agora no mês de maio, quando a gente compara o primeiro quadrimestre do ano. Certo, Anderson, obrigada então pelas informações e orientações importantíssimas, né, aproveitando esse gancho do mês de maio, onde é realizada essa campanha Maio Amarelo. As imagens são do Marco Xavier, Nayana Bricá para o Cidade Alerta MT.